Saiba disso. É a melhor coisa, é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Amém? Outra informação rápida que eu queria dar aqui para você. Lê aí, abre por gentileza aqui, John, Efésios 1. Versículo 3. Esse é um texto que eu, desde a minha infância, desde o tempo que eu tenho de conversão, ele embasa a minha vida. De tempo em tempo ele vem ao meu coração e eu tenho que estar sempre exalado para você. Eu quero semear, antes de iniciar nosso tempo de palavra, esse texto no seu coração. Bendito seja. Essa é outra versão, né? Nova versão, vou falar da NVI ou na corrigida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Põe a mão no seu coração assim, com todo carinho, e fala assim: eu já sou abençoado por Deus em Cristo Jesus. Não é positivismo, isso já é confissão da palavra de Deus. Amém? Não é uma reza, é quando você põe a palavra de Deus e profetiza ela na sua vida. E aproveitando que você pegou então a sua Bíblia, repita comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu posso ter. Eu posso fazer todas as coisas que ela diz que eu posso fazer. Nesta noite eu declaro que a minha mente está aberta, que o meu coração receptivo para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu não sairei desta noite igual eu entrei. Sairei renovado, rompendo o que Deus tem para mim, no nome de Jesus. Assim seja, Senhor. Amém? Amém, aleluia. Esse texto que eu quero compartilhar com vocês e comigo, porque não pense que é só com vocês, o Senhor começa a falar primeiramente com a gente nesta noite. Esse texto Deus pôs no meu coração quando eu estava com compromisso de compartilhar com os Rockets. Pastor, o que são os Rockets? São os nossos jovens e adolescentes, nossos adolescentes. Quantos que estavam aqui na reunião de Rocket? Ó, tem 3, tem 4, ó, que tem 5 aqui, ó, que bênção. Vocês, você faltou, hein? Tá todo mundo olhando para ele e cobrando ele. Olha como que jovem é tremendo. É isso mesmo. Pergunta: aonde você estava, né? Que é filho de pastor, não tem que isso mesmo, tem que cobrar. E eu comentei com vocês que o Senhor estava me dando um texto e eu comecei a compartilhar isso com vocês. Então não é repeteco, a gente vai continuar falando o que Deus tem para nós hoje. Então o primeiro texto que eu quero compartilhar são alguns textos. Eu sempre recomendo que você, no culto, no tempo público de celebração, traga uma caneta, se possível a sua agenda ou caderno, para você estar anotando aquilo que Deus dá aqui, e nós vamos revisitando no decorrer da semana. Às vezes a gente lê e fala tão rápido aqui, porque o nosso tempo é curto, mas é tão importante você estar por dentro e voltar a visitar. Lucas capítulo 5, texto bem conhecido da palavra do Senhor. Pode pôr John 9 quem tá lá? O John 9 NVI, por gentileza. Isso. Certo dia, Jesus estava perto do lago Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe o que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas
e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu, quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Não é o texto base que eu vou compartilhar nessa noite, mas o tema que o Senhor põe no meu coração, a gente vai, na verdade, dar um preâmbulo para entrar no tema, que é que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Então vou dizer para você, já falei para você com base em Efésios que você já é abençoado, amém? Eu quero dizer também que grandes coisas estão por vir. Então o Senhor já me abençoou, grandes coisas estão por vir. Para chegar nesse princípio de eu tomar posse dessas grandes coisas, há algumas fases, há alguns princípios que eu preciso respeitar, me atentar e seguir. Basicamente, ainda neste texto, que esse texto é só a base para a gente começar, eu vou deixar algumas chaves no seu coração. A primeira chave que eu quero deixar está em versículo 2, onde fala que, pode voltar por gentileza no versículo 2, João. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali. Há áreas da minha e da sua vida, há áreas da nossa vida que por vezes nós começamos bem, atentos, orando, preparando, estudando, com alvo, com projetos, mas em algum momento, por circunstâncias, por amizades, por qualquer outro motivo, eu fui deixando, eu fui meio que talvez abandonando, eu fui deixando de lado. Então nunca abandone o barco em que você está. Pastor, mas a maré é grande, a tempestade é gigante. Não abandone. Pastor, estou num relacionamento, casado, mas minha esposa, não abandone. Meu filho já isso e aquilo, não abandone. Quando eu olho para o problema e olho para Deus, e olho para o problema e acho que ele é grande e acabo tomando uma decisão de mudança mediante o problema, essa decisão muitas das vezes é minha e não é a decisão que Deus tem para mim. Então, olhe para o Senhor e não para o problema. Meça o tamanho do seu problema perto do tamanho do seu Deus. E isso vai te levar a uma segunda fase, que é a fase de você crer. Acredite que ainda não é hora de você abandonar. Também, nesse versículo 2, fala sobre lavar as redes. Eles estavam lavando as redes. Eles estavam lavando as mãos. Sabe aquela, lavo minhas mãos, lavei as redes. Hoje não tem mais nada. Não tem mais jeito, não tem mais chance. Há cenários, há situações que você já está lavando as mãos. Tentei, Deus sabe que eu tentei. Deus sabe que suei. Mas agora é tarde. Não tenho mais paciência. Como uma pessoa que mora na Zona Leste, eles costumam falar outra palavra. Não tenho mais. Estou lavando as redes. Quando você lava as redes,
quando você abandona, quando você deixa de insistir, de persistir, você está deixando de acreditar que Deus pode mudar, Deus pode transformar, que Deus pode resolver. Ou melhor, Deus pode te usar para mudar aquela situação. E aqui eles estavam lavando já as redes, tinham abandonado. Talvez nessa terceira chave que eu vou dar agora, poderíamos encerrar aqui para casa. Terceira chave está lá no versículo 6. Orientação do Senhor Jesus dando para os homens. Eles fizeram tudo, vocês leram comigo. Passaram a noite inteira jogando rede, volta vazio, joga a rede, volta, nenhum peixe. Gente, uma coisa é você pescar com a varinha e ficar lá horas e não pescar nada, é frustrante. Quem já pescou, eu já pesquei. E fala que eu estava naquela noite, era uma manhãzinha, eu estava com o pé frio. Falei, estava frio mesmo, frio de frio, não frio porque eu não estava pegando peixe. Agora, isso com a varinha e com o anzol. Imagina aquelas tarrafas, aquelas redes, você joga longe, tem que se esforçar, depois puxar, jogar no barco, aí depois nada, você vai um pouco mais, barco um pouco mais para frente, joga tudo de novo. E dá 1h da manhã, e dá 2 da manhã, dá 3, dá 4, madrugada inteira. Aí vem a manhã toda, aí às 9, 10, 11 horas da manhã você fala, chega, não dá, o mar não está para... É um termo bem secular, não é bíblico não, tá, queridos? Mas é um termo secular, aí você acaba abandonando. E é isso que eles fizeram. O barco estava lá na beira da praia, eles lavando as redes. Jesus pegou um dos barcos. Imagina Jesus pregando, e chegou uma hora que a multidão crescendo, e ele olhando para trás, estava o mar, ele molhando as pernas. Ele falou assim, para ecoar melhor a minha voz, eu vou mais para trás. Jesus em tudo era estratégico. Pegou um barco, entrou no barco, e o barco balançando lá do fundo, ele lá, e falando com o povo. Aí uma hora que ele acabou com o povo, de pregar com o povo, ele falou assim, Simão, vai mais para trás, mais para o fundo. A subsistência, a alimentação daquele povo estava baseado no pegar os peixes. Aonde está a sua alimentação? A alimentação, a sustentação das famílias ali estava em ele pegar o peixe e vender. Talvez você está numa situação de falar assim, eu não tenho do que me sustentar. Talvez você não entrou ainda no profundo da intimidade de Deus, da confiança, da entrega no Senhor. Mas se eu fizer isso, mas meu negócio, confia no Senhor. Volte a lançar a rede. Volte a lançar a rede. O Senhor é por você. Quantos que pregavam e não pregam mais? Quantos que falavam assim, eu vou para a igreja, você não quer ir comigo? A pessoa, não sei, eu vou na sua casa te buscar. Saiam mais cedo, eu faço isso, faço aquilo. Hoje, talvez nem lembra de falar mais de Jesus para as pessoas. Lance suas redes. Lance suas redes. Nós só temos que fazer isso. Voltar a lançar as redes. Jesus, versículo 10, diz assim: eu vou fazer de vocês agora. Então eles pegaram tanto peixe que o barco estava afundando, as redes rasgando. Aí eles gritaram lá na praia: vem nos ajudar. Aí veio outro barquinho, entre os dois barcos cheios de peixe, quase afundando. Bastante dinheiro, bastante suprimento. Voltaram para a base. Pode deixar aí, João, que eu vou ler já o versículo. Quando eles voltaram para a praia, eles olharam para um para o outro e falaram assim: nós somos miseráveis, Senhor, nós não somos dignos de estar contigo. Eles entenderam quem estava ali: o Filho de Deus. Uma chave que me espanta aqui: se acontecesse isso hoje,
as pessoas iam olhar e falar assim: agora eu vou vender esse peixe e vou curtir minha vida. Estou rico. Quanto de dinheiro não tem aqui nesse barco cheio de peixe? Vou passar pelo menos aí umas 2 semanas agora sossegado, 1 mês sossegado, talvez 1 ano. Essa não foi a decisão deles. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, que estavam no outro barco, para eles Jesus disse para Simão: não tenha medo, e de agora em diante você não vai ser mais, Simão, pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Você agora não vai mais se precisar se preocupar, que eu continuo cuidando de você, assim como eu fiz com isso, com esse barco cheio de peixe, eu continuo cuidando de você. Vem comigo, vamos pescar vidas, vamos levar vidas à salvação. E é isso que Jesus faz. E Ele não nega, Ele faz, versículo 11, que é agora que eu vou começar minha palavra, em cima desse texto de versículo 11. Ele abandona tudo, deixa tudo e segue o Mestre. Eu poderia terminar aqui. É uma palavra de confronto. Deixe tudo e siga o Mestre. Deixe tudo que te separa do Senhor. Deixe tudo que impede você de voltar a tudo aquilo que você abandonou. Deixe tudo. Mas eu abandonei aqueles barcos. É hora de você voltar o barco para você pescar vidas. É hora de você pegar a sua espada para guerrear contra o inferno e tirar vidas que estão dominadas, escravizadas. Por vezes, apenas de você falar que você ama a pessoa, que ela precisa de Jesus, o resto é com o Espírito Santo. Grandes coisas estão por vir para aqueles que estão debaixo da orientação do Senhor. Eu e você precisamos estar sensíveis à vontade de Deus. Mas no nosso dia a dia da nossa vida, às vezes a gente realmente abandonou o barco, não está mais jogando a rede para pescar. Eu joguei, na verdade, até a rede longe. Por quê, pastor? Porque eu não pescava. Eu deixei de confiar que Jesus poderia me usar e tomei meu rumo. E neste meu rumo eu encontrei amigos, pessoas, colegas, situações, negócios, casas, sítios, casa na praia, talvez até barcos, lanchas, talvez até TVs, videogames, como aquele seriado. Meu marido tem 2 empregos, talvez um segundo emprego. Você arrumou situações, encheu a sua agenda. Quero dizer para você que, por vezes, tem lugares, situações que Deus precisa te arrancar da onde você está. Deus precisa tirar você da onde você está. E vou te falar, pode até doer. Pode até doer, porque você está tão intrínseco, tão integrado naquela situação, naquele cenário, talvez naquele relacionamento de julgo desigual. Mas você está tão integrado com um propósito, às vezes, mas é propósito de Deus. Deus falou contigo, você ouviu a voz de Deus, ou foi uma decisão emocional sua? Deus quer te arrancar para te colocar no lugar aonde Ele vai te usar nos planos e o propósito dEle. E aí sim, grandes coisas virão sobre a sua vida. Sabe, queridos, para que eu e você possamos viver e ver alguns milagres, nós precisamos entender que às vezes Deus vai tirar pessoas, Deus vai tirar situações, Deus vai nos tirar de lugares, para que nós possamos entrar no caminho, no trilho, na rotação do Senhor. Não é para o meu mal, não é para o seu mal, é para nos proteger. Falava com os adolescentes ontem. Vem cá Arthur, vem cá Enzo, vamos fazer aquela simulação de ontem. Já que era com vocês, fazer um repeteco aqui hoje.
Eu fiz até estava rodando ontem nas mídias. Então fica aqui às vezes, queridos, eu estou caminhando, eu quero sair de casa. Então eu estou aqui à porta de casa. Eu vou abrir a porta da minha casa, eu vou abrir a porta da minha vida, eu vou tomar uma decisão. Eu quero fazer alguma coisa. E quando eu estou para abrir, tomar uma decisão, Jesus vem e faz o quê? E eu paro. Eu vou seguir 10 minutos, meia hora, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que ir para aquela balada e eu vou sair e Jesus faz. Não, eu volto. Eu não consigo ver. Jesus está vendo o inimigo, me permita, com um porrete querendo tirar a minha vida. Se eu sair daqui, ele vai descer o porrete, eu vou desmanhar e vou para o inferno. Vou morrer, vou perder a salvação, vou perder o que eu tinha para fazer. Mas naquele momento que eu vou sair, e eu sento, eu falo, mas não é possível. 1 dia, 2 dias, mas já deu, né? Ainda jovens costumam dizer assim, mas que raiva. Só eu que não posso? Eu posso, não posso? E aí chega uma hora que o inimigo cansa, ele vê, ele entende que eu passo a ser uma pessoa fiel ao Senhor, que eu confio, que eu obedeço ao Senhor. E ele entende que não é mais o caminho e que ele vai me derrotar. E aí ele se afasta e ele sai. Quando ele sai, o Senhor vem e ainda faz um check-up. Olha, o inimigo está aqui, não está mais. E nessa hora, quando o inimigo não está aqui, eu vou sair de novo. O que ele faz? Agora eu posso. E ele abre o caminho. E eu caminho. Obrigado, amados. Obrigado, filhos. E eu caminho. Porque há tempo, há momento. Às vezes é o mesmo caminho, mas não é o tempo certo. É a mesma decisão, mas não é o tempo certo. Deus quer nos proteger. Grandes coisas estão por vir no tempo, na forma, na maneira que Deus tem para mim e para você. Sejamos pacientes, sejamos homens e mulheres que creem no Senhor. Mas exemplo meu, um namoro estava tão bom, mas não era de Deus e ele rompeu. Quantas coisas que pela minha mente eu queria tomar uma decisão e Deus permitiu mudanças para que eu não tomasse aquela decisão e eu estivesse aqui hoje. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Quando nós nos noivamos, quando comecei a namorar. Será que se eu casasse com outras pessoas que não tivessem o propósito, não conhecessem o Senhor, eu estaria aqui hoje? Você talvez pode estar passando situações de esterilidade. Pode ser a esterilidade real de uma mulher que quer se engravidar e não consegue. Como pode ser uma esterilidade profissional. Nada consegue dar certo. Você não consegue abrir uma porta de emprego. Você não consegue ser promovido. Você está há 10 anos no mesmo cenário, na mesma situação. Pode ser uma esterilidade em relação ao futuro. Eu tenho dúvida, incerteza o que fazer, para onde eu vou. Tudo eu tenho dúvidas. Se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor, Deus, é o Deus que muda todos os cenários. Ele é especialista em tornar uma pessoa estéril, uma pessoa fértil, produtiva. Lembra de Isabel? Isabel tinha no seu ventre quem? João Batista. Mas ela não era estéril? Era. Ela podia ter filhos? Não, mas ela teve João Batista. Deus mudou uma mulher estéril, uma mulher fértil, produtiva, e encontrou uma outra mulher também, Maria, que tinha quem? Não tinha condições dela ter um filho. Jesus estava no seu ventre, pelo Espírito Santo. Outra maneira também, que era infrutífero, não tinha como ela ter um filho, se não fosse pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo fez com que ela ficasse gestante. Jesus falando com José Batista entre os ventres.
Deus faz a pessoa estéril ser uma pessoa frutífera e produtiva. Nós precisamos crer, confiar. Gerou João Batista, que abriu o caminho para que o Mestre Jesus também viesse. Então, se você está sentindo estéril, tem diversos exemplos na Bíblia de mulheres que viram seus filhos através de um milagre, homens que presenciaram filhos através de milagre, situações que eram impossíveis de serem solucionadas, que vieram a ter êxito por um milagre, porque ousaram crer. As grandes coisas de Deus ocorreram porque eles se colocaram na direção certa, obedeceram, foram fiéis ao tempo certo. E aí, como eu estava exemplificando aqui, talvez você possa dizer: pastor, mas está demorando um bocado, já tem tantos anos. Minha empresa está passando por um quebra, não quebra. Eu estou em break-even, assim, nos números, nas finanças. A situação está difícil há muito tempo. Eu tenho feito isso e aquilo, eu faço curso e parece que a coisa não vai. Sabe, irmãos, uma outra chave que eu quero deixar agora para o seu coração. Deus nos permite passar por processos. Se é uma coisa que o crente tem dificuldade de entender, é o tempo e o processo. Eu quero para ontem. Mas eu não preciso passar por este processo. A gente falou que quarta-feira vai começar o Start, né? Carisma, você que vem de outra igreja, você que quer se batizar, é um curso online, onde a gente vai entender onde cada um está. É um processo, é um dos processos. Mas muitas vezes eu não quero participar do processo. Jesus participou do processo. Jesus se tornou homem como adulto. Jesus já nasceu com 25 anos, 30 anos? Não. Jesus, eu estou vendo aquela criança, Jesus foi criança. Jesus chorou como criança. Jesus mamou como criança. Jesus cresceu. Jesus foi pré-adolescente, criança. Jesus foi adolescente. Jesus viveu o que nós vivemos. Jesus precisou aprender a língua. Nós não fomos para a escola, ou estamos indo para aprender. Jesus também teve que passar por isso como nós. Processos, fases. E não é por isso que ele falou assim: mas eu sou filho de Deus, eu não preciso passar por isso. Ué, ele não precisava mesmo, sendo filho de Deus. Toda a sabedoria e conhecimento estava sobre ele, mas ele foi obediente e fiel e passou por todos os processos. Aprendeu até a manusear como carpinteiro. Inclusive a gente louva aqui, carpinteiro, ajudando seu pai na carpintaria, fazendo móveis de madeira, lixando, sujando-se. Jesus fez isso por todo um tempo. Levou 30 anos de processo. Por 30 anos Jesus passou por esse processo. Há quem diga que é a única área da Bíblia que os processos, os tempos de processo são invertidos. Por quê? Os processos sempre tem um tempo curto de tempo. E o fruto do processo é um tempo longo. José do Egito. José do Egito, amo falar de José do Egito. Depois eu volto a falar aqui dessa parte, já vou entrar em José. Amo falar de José, o texto de José, me encanta falar sobre José. José teve um sonho. Foi sonho dele, falávamos isso ontem, né? José teve um sonho. O sonho foi de José? Ou foi de Deus? Foi de Deus. Ele só comentou sobre o sonho. José foi abandonado pelos irmãos. José foi vendido por causa de um sonho. Foi abandonado por causa de um sonho de Deus. José foi escravizado por causa de um sonho de Deus. José trabalhou como escravo na casa de Potifar como um sonho de Deus. Ele foi perseguido e foi condenado injustamente para a cadeia por causa de um sonho de Deus. José na cadeia, ainda na cadeia, foi esquecido por causa de um sonho de Deus.
por anos, por 13 anos, ele passou pelo processo. Foi leal, fiel, não murmurou, firme. Por 13 anos, por causa do sonho de Deus, ele sofreu. Mas também, por causa do sonho de Deus, ele foi o único de todo o mundo naquela época a trazer a devida revelação ao sonho que Deus deu a Faraó. E por causa também do sonho de Deus, Deus o levantou, Deus o purificou, Deus colocou ele em vestes novas, Deus o exaltou soberanamente naquela região. Abaixo de Faraó ninguém tinha mais autoridade naquele lugar senão José, por causa dos sonhos de Deus. O tempo do processo, creia, o tempo de processo é muito menor do que o tempo do fruto que você vai colher. José ficou por décadas governando. Não foi só o tempo das vacas magras ou as vacas gordas, não. José ficou por muito mais tempo, quase 40 anos governando e curtindo o fruto, e isso se perpetuou sobre a sua família, seus filhos. Que dia que é hoje? Que ano que nós estamos? 2023. Eu estou relatando da vida de José, fruto do que ele semeou lá naquela época, antes de Jesus. Jesus passou pelo processo por 30 anos. E há quem diga que o fruto foram só nos 3 anos depois, quando ele começou o seu ministério como adulto. Não, o fruto começou ali. Mas por causa de Jesus, os discípulos, a igreja em Atos foi seguindo Paulo até hoje, 2023, aqui em Lagoinha Carrão. Nós estamos sendo abençoados pela semeadura de Jesus, que obedeceu e seguiu o processo. E as grandes coisas vieram sobre a vida de tantos e tantos, sobre a nossa vida hoje. Sobre a nossa vida hoje. Mas talvez você possa falar: pastor, eu não estou mais aguentando. Pastor César, acho que há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio, num domingo pela manhã, ele ministrou aqui sobre tempos. E ele falou sobre o Cronos e sobre o Kairos. Há o tempo de Deus e o tempo cronológico nosso. Nós precisamos entender que no nosso tempo, se eu quero acelerar processos, é impossível. Eu preciso acelerar o processo no tempo de Deus. E como que eu acelero? É uma chave isso, Lagoinha. Como que eu acelero no tempo de Deus? Entendendo o que Deus tem para mim. Quanto mais rápido eu me adaptar, eu ouvir a voz de Deus e eu me azeitar, quanto mais rápido eu entender o que Deus tem para mim, mais rápido eu acelero o processo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quantas pessoas eu vi rapidamente entenderam isso? Deus foi mudando a vida dele, no aspecto financeiro, no aspecto social, no aspecto de unção, de cura, de transformação, e continua sendo uma bênção. E quantos que começaram e aceleraram também, mas em algum momento deixaram de viver o céu na terra e saíram do foco e murcharam, deixaram de continuar frutificando, porque o processo não termina, são fases. Eu estou no processo do primeiro nível, acabei, eu costumo sempre associar a jogos, acabei a primeira fase do processo, passei o primeiro ano da escola, passei para o segundo ano. Eu não preciso voltar mais para o primeiro ano, já agora sou no nível do segundo. Vou aprender coisas novas, mais difíceis ou mais complexas. Não é que elas são mais difíceis, é que para mim, que eu nunca tinha visto, eu encontro um ar de dificuldade. Mas aí eu vou entrar no novo processo, Deus vai me preparando para que eu suba. Por isso que nós precisamos crescer até a estatura de varão perfeito.
Por isso que a palavra diz, caminhando, nós vamos crescendo de glória em glória, de glória em glória. Ontem eu era um Rogério, hoje eu preciso ser um Rogério melhor que ontem. Amanhã eu preciso ser um Rogério melhor que hoje. Eu preciso crescer e evoluir nos processos, nas etapas, mais e mais sendo parecidos com Jesus. A aceleração está ligada a isso. A chave para mim de José é a fidelidade dele. Se há algo que me encanta na história de José, é a fidelidade. José sendo fiel no pior momento da sua história, pior momento da sua vida, da sua provação, a sua fidelidade a Deus vai mostrar a pessoa que você é. Pastor Márcio Valadão costuma sempre dizer: é na dificuldade, é na prova que a pessoa mostra o caráter que tem. É na provação que nós vamos mostrar, o Senhor vai ver em nós a nossa fidelidade. Por vezes o Senhor quer nos ajustar, nos moldar, nos ressignificar. Lembra do povo lá no Egito? Por que Deus colocou leis para lavar as mãos, de higiene, leis de dias, tinha lei para tudo? Porque o povo era escravo, ele não entendia o que era viver fora daquelas regras da escravidão. O Senhor queria purificar o povo, comia com mãos sujas e depois morria por infecção e outras coisas mais. O Senhor tinha que tratar no detalhe com cada um. Hoje mudou? Claro que não. Deus continua querendo colocar você numa estatura, como trouxe Simão. Simão, vou te fazer pescador de homens, caminha comigo. O Senhor quer te levar para caminhar com Ele. Imagina, eu falava com os jovens ontem, como vai ser o seu futuro? Eu vou ser um médico porque eu quero o dinheiro, porque eu quero salvar pessoas, ou porque eu quero, através de cuidar das pessoas, mostrar que Deus pode realizar milagres? Eu vou ser um economista que continua declarando os milagres de Deus, porque nossa confiança não está em homens, nossa confiança não está nas leis, nossa confiança não está no dinheiro, nossa confiança não está na direita ou na esquerda, não está no país rico ou no país pobre, nossa confiança está no Senhor. A palavra diz que há quem confie em homens, em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Às vezes a gente quer tantas coisas, mas as coisas que estão por vir, que são grandes. Ouvi uma frase de um comunicador da TV, vocês sabem, que estava quase morrendo e recebeu um coração que foi doado. E uma das frases dele falando assim: nada para mim é mais importante. O que eu fazia eu já não vou fazer mais. Ele teve uma ressignificação do propósito de vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer ressignificar a sua vida. Como será o meu amanhã? O que eu vou fazer? Qual é o propósito? Se vier uma pessoa paralítica e Deus te der o dom de fazer esses sinais e maravilhas, tem preço isso? Não é charlatanismo, mas você presenciar o poder de Deus, não tem preço isso. O cego voltar a ver, qual é o preço disso? Qual foi o preço de toda a nação da época de José? Todos iam morrer de fome. Todos. Se não houvesse José com sabedoria para encher celeiros e celeiros de sementes de trigo, de mantimento, para viver 7 anos de seca,
Não é que eram 7 anos que iam ter poucos alimentos. Foram 7 anos que não teve nada, rosca, não teve. Qual é o preço disso? 13 anos que ele pagou pelo processo, não foi nada. Porque Deus salvou todos por causa da vida de um homem que se colocou à disposição. Quantos poderão ser salvos por sua vida? Deus quer te ressignificar, retrabalhar contigo. Talvez você sofreu uma traição e você não perdoa mais. Você não sabe o que é perdoar. Você não sabe o que é amar. Talvez você perdeu uma pessoa amada e isso tirou o seu foco de futuro, de vida. Você pensa: eu não tenho mais nada para mim. Eu estou contando os dias da minha vida. Talvez você chegou até a pensar em tirar a sua vida. Deus quer ressignificar o seu futuro. Quando a palavra fala que o choro dura uma noite, lembra que eu falei que um dia vale mais como 1000? Um dia é como 1000, e 1000 pode ser como um dia. O Senhor quer continuar trabalhando na sua vida. Nós precisamos aprender a obedecer e ser fiel. Repita comigo: obediência e fidelidade gera milagres. Se você quer presenciar milagres, seja obediente e seja fiel. Simples assim. Por vezes dedicamos apenas um dia dos 7 dias da semana ao Senhor. Ah, pastor, um dia é muito. Por vezes dedicamos 1h30 de reunião, de encontro que nós temos aqui na igreja, de uma semana de 7 dias. Quanto representa isso? Já parou para pensar? Algo que vem ao meu coração sempre. Eu sempre trago o conceito do dízimo. A gente sempre vincula o dízimo a dinheiro. Está correto. 10% do que tudo que Deus tem me dado eu devolvo para o Senhor. Vou fazer uma pergunta: dinheiro é importante? Simone, dinheiro é muito importante. Só que tem coisas mais importantes. A vida não é mais importante que o dinheiro. A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. O tempo de vida que nós temos, nós dizimamos ele ao Senhor? Senhor, eu tenho 10% do meu dia. Meu dia tem 24 horas. 2 horas e 40 minutos do meu dia eu vou dedicar para a obra do Senhor. Eu vou visitar pessoas, eu vou orar por pessoas, eu vou ligar para pessoas e falar assim: ó, eu recebi uma ligação outro dia. Você aceita uma oração? Claro, a pessoa nem sabia quem eu sou. Ligaram aleatoriamente, achou meu celular. Por graça, foi entre uma conferência e outra. Eu estava numa reunião por telefone, home office. Ligou quase que 10 minutos antes de começar a minha outra reunião. Falei, claro. E ela começou falou do Senhor Jesus, falou umas coisas belas, fez uma oração, foi super objetiva, levou 5, 6 minutos. E aí depois, no final de tudo, eu agradeci, abençoei, parabenizei. E falei, não pare. Não é religião, não é placa, é o nome de Jesus. E eu comecei a falar isso. Ela estava dedicando, ela estava investindo, ela estava abençoando. E o Espírito Santo naquela mesma hora falou assim: Rogério, você trabalha bastante, não? Até hoje isso moe do meu coração. E é por isso que eu falo: será que nós damos pelo menos o dízimo do nosso tempo dedicado ao Senhor? Fidelidade ao Senhor. Fidelidade. Mateus 25, 23 diz assim: porque eu e você
quando somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Quantos aqui querem receber muito? Quantos aqui querem estar com muita bênção, muita fartura, riqueza, saúde? Seja fiel no pouco. Seja fiel no pequeno, e o Senhor vai nos colocar no muito. Outro texto que o Senhor fala muito ao meu coração, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o plano do Senhor. É Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do meu coração, do seu coração. Mas eu quero comprar uma casa, eu preciso pintar minha casa, eu preciso reformar, eu preciso de um apartamento maior, normalmente é ter, né? Ter. Vivemos um país muito capitalista, muito associado ao país norte-americano, e nós nunca estamos contentes. É um tênis novo, é uma calça nova, é uma camiseta nova, é um isso novo, é isso, aquilo eu quero ter, quero comprar, eu quero mais e mais. A pergunta é: os planos do meio do seu coração em ter, em conquistar, em almejar, não estou falando que é errado, está alinhado ao plano do Senhor? Quem estiver alinhado ao plano do Senhor, esse plano, esse projeto, esse sonho, sim, prevalecerá. O Senhor confirmará, como confirmou com José, porque o sonho de José foi o sonho de Deus, mas mesmo sendo o sonho de Deus, ele foi firme para que o sonho continuasse, para que o sonho persistisse, e o sonho se cumpriu na vida dele. O sonho de Deus na sua vida vai se cumprir. Grandes coisas estão por vir. Creia, tome posse. Tome posse. Ouvi muito amém, né? Pela fé. Grandes coisas estão por vir na sua vida. Tome posse. Nada intencional. Deixa eu falar uma coisa que não é muito comum aqui no nosso mundo. Nós normalmente temos o entendimento que portas abertas, nós estamos no ano das... Você crê nisso? Portas abertas vem de quem? Vem de Deus. Deus quer abrir porta para mim e para você, e eu creio nisso. Mas normalmente nós temos o entendimento que portas fechadas vêm do adversário. Quando eu estou no céu, quando eu estou na intimidade de Deus, eu passo a entender que mesmo portas que o Senhor possa estar fechando, vem de Deus. Vou dar o meu exemplo. Pré-pandemia, não tinha começado a pandemia melhor. A pandemia começou acho que em fevereiro. Em dezembro, mais de 10 anos de empresa, o Senhor me tirou da empresa. As portas foram fechadas. Foi o tinhoso, miserável, condenado, vou jejuar, ele vai ver agora. Não, queridos, nós precisamos estar atentos, sensíveis à vontade do Senhor. Tinha alguns meses nós tínhamos começado a nossa célula na sacada da minha casa. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Sensibilidade ao propósito do Senhor. A porta foi fechada. Essa mesma porta que o Senhor fechou. Passado dezembro, janeiro, fevereiro, pandemia, março, pandemia, abril, começo de abril, eu com Covid, em pandemia, tendo os cultos diários online, eu entendendo que era o mundo online. Imagina eu fazendo culto online, eu olhando para um celular e pregando, eu falei: Jesus, coisas novas. Estar atento ao novo, estar sensível à vontade de Deus. Preocupado? Claro, a gente não é de ferro. Existe uma preocupação, mas limitada. Senhor, o que tu tens? Qual o propósito? Orando, Senhor, seja feita a tua vontade. Páscoa, 21 de abril, num domingo de Páscoa, domingo de ceia, a gente fazendo a ceia online.
O Senhor confirmou, nós fazendo um tempo de 21 dias de jejum, em pandemia. No dia seguinte, pela manhã, numa segunda-feira, 7:30 da manhã, a pessoa falou o seguinte: olá, eu sou de recursos humanos, diretor de recursos humanos de uma empresa X. Ontem à noite, domingo de Páscoa, ontem à noite, teve uma reunião na sede da empresa que fica lá na China, e nós estávamos decidindo e conseguimos uma aprovação, mesmo em caráter de exceção, em pandemia, nada está sendo aprovado, mas foi aprovado uma vaga aqui para o Brasil, e nós entendemos que essa vaga é para você. Se você ainda não estiver trabalhando, nós queríamos entender o seu momento, estender essa oferta para você. Como que Deus faz, queridos? No tempo certo. Período de pandemia, entre o período de dezembro e o período que eu voltei, foi o período que o Senhor tratou com a gente, tratou com a minha família, levou para nós sermos recepcionados na sede da igreja, ordenamento pastoral e todas as demais coisas. Se eu estivesse trabalhando, não ia poder fazer isso. Portas fechadas. Quando nós estamos na sensibilidade, no direcionamento do Senhor, nós entendemos que pode vir a ser fechada pelo Senhor. Para não ficar no meu exemplo, vamos trazer para a Bíblia. Jonas, Deus falou: Jonas, vá para Nínive, pregar para o meu povo. Tem um povo ali que eu quero que seja salvo. Era um povo tribuloso, que matava pessoas, canibais. Jonas falou assim: o que? Eu? Estou fora. Jesus, Senhor Deus, eu sei que o Senhor ama, mas não é para mim isso não. E Jonas pegou o caminho para Nínive, e pegou o caminho contrário. Detalhe: quando nós estamos na direção contrária à vontade de Deus, não só nós sofremos e as portas são fechadas, como todos ao nosso redor. Jonas estava no barco. Aconteceu com o barco, com o navio? Começou a ter uma tempestade, o navio ia afundar. Por quê? O problema era o navio? O problema era a tripulação? O problema era a chuva ou a tempestade? O problema era desobediência e falta de fidelidade de Jonas. Quando eles entenderam, e Jonas falou assim: não é com vocês o problema, me lancem para fora e tudo vai estar resolvido. Jonas sabia que ele estava em desobediência, e Jonas foi para o mar. E aí vem a história: um grande peixe pegou Jonas e trouxe ele para a direção. Muitas vezes a gente quer criar caminhos, atalhos. Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida. Não é na vida do vizinho do lado, não, é na sua vida. Deus tem um projeto para o Leandro, Deus tem um projeto para o Carlos, Deus tem um projeto para o Mateus, Deus tem um projeto para a Sandra, Deus tem um projeto para a Adriana, Deus tem um projeto para você, para a Lidimar que está aqui. A questão é: eu preciso crer, obedecer e ser fiel ao Senhor. Pai, o que tu tens para mim? Quando nós estamos ligados ao coração do Pai, nós vamos começar a pedir, a viver exatamente o que Ele quer. Você crê nisso? João 15, versículo 7 diz: se você permanecer em mim e eu em você, diz o Senhor, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa e vocês quiserem, e lhes será concedido. Esse é um texto muito importante, mas muitas vezes há uma ausência de conceito de entendimento. Se vocês permanecerem em mim, quando nós permanecemos no Senhor, nós temos um só pensamento. Meu pensamento não está na terra, não está em ter coisa, não está em ter bens, não está em ter fama e sucesso. Meu pensamento está em: Senhor, qual é o teu propósito, qual é o teu chamado? O Senhor me chamou para pescar homens. Em outras palavras, o Senhor disse: vá, ide pregar o Evangelho, vá, pregue o nome de Jesus, pregue as minhas palavras.
Este é o chamado de Deus para mim e para você. No meu trabalho, na minha escola, não é apenas aqui nessas 4 paredes, mas onde quer que estejamos, eu tenho para mim e para você um chamado e um propósito. Homens e mulheres valorosos que não têm do que se envergonhar. Não importa o que vão chamar você, não importa o que vão fazer com você, porque a hora que apertar, a hora que a porca apertar, sabe que eles vão olhar para você? Ora por mim, por favor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eles sabem quem você tem servido. E aí a hora que você fala assim, é verdade, eu sirvo o Deus dos vivos, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou orar por você e você vai ser salvo. Eu vou orar por você e você vai ser liberto, porque o seu pensamento, a sua palavra está ligada ao do Senhor. O Senhor vai encher o seu coração, o Espírito Santo vai te fazer pregar e abrir. Ele vai colocar nos seus lábios tudo aquilo que você precisa falar, e as vidas vão se render aos pés de Jesus. Não é render aos seus pés, render aos pés de Jesus. Vão se ajoelhar e falar assim: eu me arrependo, como Simão e os discípulos fizeram. Senhor, perdoa-me porque eu sou um pecador. E você vai orar por ele, ele vai mudar de vida, vai transformar a vida dele, do inferno para o céu, caminho para o inferno, para a salvação, caminho para o céu, porque você ousou obedecer ao Senhor, você ousou permanecer no Senhor, você ousou, independente do tamanho do processo, você ousou ficar firme. Minhas palavras vão permanecer em você. Quanto a palavra de Deus permanecer em você, você vai pensar e agir como o Senhor. Não é o tanto orar, é com quem estar. Irmãos, a nossa guerra é espiritual. Há pessoas brigando, confrontando umas com as outras. Ah, mas meu vizinho, a minha vizinha, a minha sogra, meu chefe. A nossa guerra não é contra pessoas. Há quem diga que Davi lutou contra Golias apenas na pedra. Não, Davi trouxe o céu. Ele pegou uma pedra simples e lançou a pedra. Aquela pedra, quando foi lançada da mão de Davi, o céu fez aquela pedra de pegar uma velocidade, uma potência tal, que um homem de em torno de 3 metros de altura, gigante, acertou a fronte dele e ele caiu duro, praticamente morto. Quem fez isso? O Senhor. Eu e você nas mãos do Senhor somos bombas atômicas nesta terra. É por isso que a oração de Jesus era, que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no... santificado seja o teu nome, venha a nós o... A gente não pode orar como uma reza. Venha o teu reino, ou seja, Senhor, aqui, hoje, amanhã, segunda-feira, Pai, traz teu reino. Eu quero viver o reino dos céus. Eu quero ver o reino dos céus. Eu vou ligar para um cliente: Pai, dá-me sensibilidade do que falar, como falar. Eu vou trabalhar no metrô, estou segurando no metrô. Senhor, é o céu aqui. Não importa quem esteja do lado. Às vezes é 7 horas da manhã, já tem alguém que já está com o CC vencido. Você está no metrô e a pessoa fica reclamando. Ainda assim é céu, irmão, porque é você que está profetizando. Pessoas você ali precisam alcançar salvação, ser libertas, curadas. Seja caminho para que o Senhor use, seja ferramenta, canal de Deus. Por isso que a palavra diz: onde colocar a planta dos seus pés, o que ele faz? Ele te dá por herança. Aqui é o texto falando: pedirá o que você quiser e você vai receber, vai ser concedido. Uma pessoa que está no caminho do Senhor: ah, Senhor, eu não quero uma TV de 80 polegadas, porque eu vou querer ficar dia e noite maratonando, e isso não vai ser bom para minha saúde. Eu tenho tempo para maratonar, mas não tenho tempo para o Senhor. Senhor, eu pedi tanto isso, o Senhor não me deu. O Senhor me pediu tanto uma casa na praia, para ficar todo final de semana na praia, e não recebi. Será que é plano do Senhor? Esta é a questão. Qual é o plano do Senhor? Eu tenho orado, clamado, jejuado, acordado de madrugada para falar com o Senhor, para entender qual é a vontade de Deus. Domingo passado eu preguei sobre isso. A vontade experimentando a vontade de Deus. Não sei se você vai lembrar, mas está gravado lá.
experimentando a vontade de Deus. E falava sobre os 3 níveis da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, Romanos 12, lembra? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pastor, eu estou na igreja, eu vou aos domingos, eu sou voluntário, eu estou abençoando os irmãos, está sendo uma bênção, eu estou no nível bom. Acabou? Deus tem mais para você. Grandes coisas Deus tem para a sua vida. Agora eu vou para o nível agradável, para mais de Deus. Para por aí? Não. Deus quer que você mergulhe no profundo dele, no perfeito, no nível de perfeição da vontade de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida, grandes sonhos para você. Te chama para ficar de pé. Eu quero ler um texto, te convidar para você ficar em pé, destemido, ousado, para a gente ler esse texto de Isaías, capítulo 41, para encerrar esse tempo com o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por você, e é por isso que nós estamos alegres, mesmo em meio ao processo, mesmo em meio à tribulação, nós temos que estar alegres, porque o Senhor está conosco. Lembra da oferta? Deus ama quem dá com alegria. A alegria do Senhor é nossa. Por que nós andamos tristes? Porque andamos preocupados? Vamos entregar no Senhor, entregar nossa angústia, nossa inquietude ao Senhor. Isaías 41, 9 fala assim: essa é uma mensagem para mim e para você nessa noite. Leia como profeta do Senhor para você e para sua casa. Eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo. Deus diz para mim e para você nessa noite: vocês são meus servos, porque eu te escolhi e não te lancei fora. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Não confie em nada além do Senhor, Ele é o seu Deus. Eu o fortalecerei. Quem quer ser fortalecido pelo Senhor? Ele para aí? Não. Ele só não se faz forte, Ele te ajuda. Eu o ajudarei. Níveis: te fortalece, te ajuda, e na hora que você ainda assim estiver querendo cair, Ele te segura com a mão direita dEle, a destra poderosa e vitoriosa do Senhor. Versículo 11: todos os que odeiam certamente serão humilhados. Porventura nós temos pessoas que são adversários? Tem. A minha luta é contra ele? Não. É para derrubar ele? Não. Aqueles que se opõem a você serão como nada. Sabe quem se opõe contra nós? O inferno. O inferno se levanta para cair, e se levanta de novo, e vai cair de novo, e se levanta de novo, e vai perecer. No versículo 12: ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Estar na mão do Senhor, estar vivendo no céu, realmente traz grandes coisas para as nossas vidas. Versículo 13: pois, diz o Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura você pela mão direita e diz para você. Vamos ler numa só voz? Não. Pode repetir? Vamos fazer na primeira pessoa? Não temas, o Senhor me ajudará. Não. Você crê nisso? E não para por aí. Versículo 14: Ele sabe que ainda assim vai ter situações que você vai poder talvez estar com dificuldade. Aí ele fala: não tenha medo. O verme de Jacó, o bichinho de Jacó. Você se sente pequeno, você se sente como um verme, como um nada. Ele te ama, Ele morreu por ti, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Eu mesmo, diz o Senhor,
Há quem diga, vai enviar anjos. Não, aqui ele fala, eu mesmo vou te ajudar, declara o Senhor, o Santo de Israel. Continua lá, João. Eu tornarei você um debulhador novo e cortante como muitos dentes. Ou seja, você vai avançar, você vai conquistar novas áreas. Você debulhará os montes, esmigará, reduzirá colinas a palha. Pode seguir, João. Você irá peneirá-los, o vento os levará. Não há problemas que vai ser páreo para você, porque você vai galgar, você vai caminhar, vai crescer, e vai multiplicar, e vai ser abençoado. Você se regozijará no Senhor. A alegria aqui, ó, regozijo é muita alegria. Regozijo, alegria excelente. E no Santo de Israel se glorificará. 17. Mais uma vez o Senhor diz: o pobre e o necessitado buscam água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Eu não sei em qual deste cenário você se encontra nessa noite. Ressequida na sua alma. Não sei se você está angustiado. Você não encontra mais paz. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. O Deus de Israel não os abandonará. E aí ele diz para você nessa noite: eu abrirei rios nas colinas estéreis. Lembra da esterilidade? A esterilidade, Deus muda. Não tem água, Deus faz fontes nascerem. Ah, mas é vale, Deus faz a fonte nascer nos vales. Deus é Deus. Ele transformará o deserto em um lago e o chão ressequido em mananciais. O seu coração pode estar amargurado, Ele traz gozo, Ele traz paz, Ele derrama amor na sua vida nesta noite. Ele vai porém no deserto o cedro verde, a acácia, a murta e a oliveira. Ele vai multiplicar na sua vida, vai derramar do seu azeite, da sua graça, da sua unção. Você vai ser modificado. O que você passou, amargura, Ele já não se lembra mais, porque Ele quer fazer coisas novas. Grandes coisas estão por vir na sua vida. Tome posse, busque do Senhor, clama e caminhe na presença dEle. Assim, todos que virem esse milagre, versículo 20, entenderão o que significa: o Senhor fez isto, o Santo de Israel criou. Não tem como acontecer, não existe, é verdade, o Senhor vai criar. Não aconteceu ainda, é verdade, Ele está formando. Por isso que é o tempo certo, a restauração da sua vida. Tome posse. Eu quero orar por você nessa noite, mas de uma forma bem específica. Coloque as suas mãos no seu coração. Todos, feche os seus olhos, por favor. Firme o seu pensamento no Senhor. Nós estamos encerrando. Pai, nessa hora, Pai, eu quero orar por cada vida que está aqui, que já ouviu tantas orientações, tantos conselhos, tantos caminhos. É apresentado a eles tantos caminhos, Senhor, e talvez eles tenham dúvidas. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o melhor caminho é o caminho que vem de Deus, que vem de Ti, que a Tua vontade é melhor que a nossa, os Teus pensamentos são melhores que os nossos. Nada é mais importante que a Tua palavra. Que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, para entender que Tu tem para nós. Pai, estamos de olhos fechados, com a mão no coração, no sentido de prostração, no sentido de entrega. Nós nos entregamos a Ti, declaramos que Tu és o nosso Senhor, aqui presencial ou online. Pai, de olhos fechados, para que possamos agora lembrar por tudo que nós passamos, pelas dificuldades, por aquilo que estamos passando, Senhor, agora. Pai, há tantas notícias difíceis, tantas perdas, oh Pai, tanta terra seca, Senhor, tanta erosão. Mas eu creio, Pai, eu creio no Teu manancial, eu creio em fonte de águas vivas. Eu creio, Senhor, que grandes coisas estão por vir na minha vida, na vida dos meus irmãos.
Oh Pai, você que está de olho fechado nessa hora, repita essa oração comigo. Jesus, perdoa os meus pecados e ajuda-me a viver a Tua palavra, a Tua vontade. Nesta noite eu me arrependo e declaro que eu quero viver a Tua vontade, custe o que custar. Ajuda-me, Senhor, para isso. Talvez você estava distante, talvez há muito tempo você caminhava mais perto do Senhor. De olhos fechados ainda nessa hora, declare que você quer voltar para Cristo, você quer voltar para os braços do Pai. E você que está com as mãos no seu coração, de olhos fechados, agora como próximo passo, você confessou Jesus, você declarou Jesus. E se você também agora quer receber uma oração como selo dessa confissão, levante a sua mão lá em cima, de olhos fechados, levante a sua mão para Jesus. Se você quer receber salvação, se você quer receber uma oração de restauração, de libertação agora nesta noite, não é tempo de você estar olhando para a esquerda ou para a direita, mas cruje para Jesus. Joga a sua mão lá em cima, que eu quero orar por você, para que você comece a viver os melhores dias da sua vida, para que você comece a viver um futuro que Deus tem para você. Você que levantou a mão agora, eu vou dar para pedir para você correr aqui na frente. Eu quero rapidamente orar por você. Vem aqui na frente, você que levantou as suas mãos. Eu quero orar por você. Vem cá, eu quero orar por você. Vem cá não tire emoção, tire o foco das pessoas, foque em Jesus. Um passo prático, você vai dar o primeiro passo de prático de fé. Está nas suas mãos. Confia no Senhor. Você que levantou as mãos, vou estar orando por você então daqui. Deus tem o melhor para você. Você que está online, escreva assim: eu quero ter um novo começo. Isso é questão de decisão. Renunciar às coisas que não agradam a Deus. Não é fácil, é tempo de guerra. Quantas vezes a gente quer o melhor de Deus, mas também quer o melhor do mundo? Alguém já viu azeite e água se misturar? Não tem como. É um tempo que o Senhor possa permitir para você dar passos práticos em confissão. Amém? Vamos orar no nome do Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Neste lugar, na sua vida, no seu coração. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sua voz. Nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém. Nada. É como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, porque nada é páreo para Deus. Nada é maior que o seu Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Levante as suas mãos, começa a
declarar? Em qual área da sua vida você quer declarar isso? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas Vão acontecer aqui. Abra suas mãos assim como quem está recebendo. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, hoje, amanhã, até a volta de Jesus. Você tem decisões para tomar essa semana. Você que tem essa decisão, busque em Deus. Nós estávamos cantando aqui, o Senhor pôs no meu coração. Você tem uma decisão, clama ao Senhor, jejue e busque dele, ele vai te dar a orientação correta, no nome de Jesus. Vai em paz, Lagoinha, graça e paz, um domingo abençoado, boa noite, bom descanso, louvado seja o nome do Senhor. Beijo no seu coração. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.